Bem, irmãos, nós estamos, como o pastor comentou, no tempo do Advento. E nesse período do Advento nós nos preparamos para a celebração do Natal. Nos preparamos para a festa onde nós celebramos a vinda do nosso Salvador, a vinda daquele menino que também é Rei, Jesus Cristo. Sobre isso que nós falaremos nessa noite, sobre o menino rei. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 9, um texto messiânico que aponta para a vinda do Messias e que será a nossa meditação nessa noite. Isaías 9, nós vamos ler os primeiros 7 versículos, do 1 ao 7. Te convido a abrir a sua Bíblia para acompanhar conosco. Isaías 9. Nesse primeiro momento não teremos ali a transmissão do texto, então convido você a abrir aí na sua Bíblia, que vai dizer assim a partir do versículo 1, do versículo 1. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo da escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Amém. E aqui a palavra do Senhor. Vamos pedir a direção do nosso Deus para a meditação dessa noite. Ó Pai, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que temos, Senhor, de termos diante de nós a Tua palavra traduzida para a nossa língua, de modo que nós podemos meditar na Tua verdade, na revelação do Senhor para nós. Nós pedimos que o Senhor fale por meio da Tua palavra, que sejamos, Pai, instruídos por Ti e que possamos nessa noite ver a Tua glória através do Filho, do Messias que veio até nós. Que os nossos corações se encham de gratidão, de alegria e de louvor ao Senhor pela Tua maravilhosa graça e bondade. Assim nós te oramos e pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Enquanto eu li esse texto, meditava sobre ele, me vinha muito na mente a obra de Tolkien, O Senhor dos Anéis. Não sei quem conhece essa obra, já viu os filmes ou os livros. Tolkien era um autor cristão, e sendo um autor cristão, ele falava de temas cristãos. Nada do que ele escrevia estava ali à toa, sem propósito. E no Senhor dos Anéis, ele traz uma temática muito curiosa, onde alguns seres, chamados de Sociedade do Anel, eles se unem com o objetivo de destruir um objeto, um anel de poder que dava poder para o Senhor Sombrio, chamado Sauron. O Senhor Sombrio tinha o objetivo de trazer trevas sobre toda aquela terra, chamada de Terra-média. Então aquelas criaturas, em especial duas pequenas criaturas, chamadas hobbits, Frodo e Sam, eles pegam aquele anel e vão até a terra de Mordor a fim de queimá-lo, destruí-lo. E o Senhor dos Anéis vai contando toda essa trajetória de Frodo e Sam
a fim de destruir o anel que daria poder a Sauron. E é curioso que quando eles chegam nas fronteiras ali da terra de Mordor, eles percebem que algo muda naquele lugar, porque aquela terra já estava sendo dominada pelo Senhor Sombrio, e as trevas já estavam dominando todo aquele lugar. Então eles chegam na beira de um penhasco e o livro diz assim: agora os hobbits estavam na borda de um penhasco alto, nu e deserto, cujos sopés estavam envoltos em névoa. Um vento gélido soprava do leste. A noite surgia sobre as terras informes diante deles. Frodo disse: acho que é minha sina ir aquela sombra adiante, de modo que há de se achar um caminho. Ou seja, eles chegam ali e enxergam à frente somente escuridão. Mas percebem que aquela será a sua sina, eles terão que passar por ali. E quando nós lemos o livro, nós vamos caminhando junto deles, numa terra sombria, numa terra escura e em muitos momentos, aparentemente sem nenhuma esperança, completamente improvável de algo sair dali, acontecer ali naquela ocasião. Mas, irmãos, o curioso, como eu disse, Tolkien não escrevia nada por acaso, ele era cristão, é que assim como na terra de Mordor, a nossa terra também possui uma escuridão, possui certa treva que nos domina, que domina o nosso mundo ao nosso redor. Existe essa escuridão que nos alcança. E o texto que nós lemos, na verdade, o momento anterior ao texto que nós lemos, fala dessa escuridão. Se você abriu a sua Bíblia, quero te convidar a ler os versículos anteriores ao nosso texto. Começando ali no versículo 20 do capítulo 8, que diz assim: consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos. E por causa da fome, amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra. Mas para onde voltarem os olhos, só haverá problemas, angústia e sombrio desespero. E por fim ele diz: serão lançados nas trevas. Essa é a condição, irmãos, de muitos no nosso mundo e da realidade ao nosso redor. Assim como os olhos de Frodo e de Sam, olhando para a terra de Mordor, viam ali trevas, escuridão, só sombras e desespero, muitos de nós, quando olhamos para o nosso redor, vemos também essas trevas, mas no nosso mundo, essas trevas têm um nome. São causadas por algo muito específico, que é o pecado. As trevas ao nosso redor são causadas pelo pecado. É por isso que Isaías diz: aqueles que contradizem a sua palavra viverão em trevas. Viver, meu irmão, contrário, de forma contrária à vontade do Senhor, é viver em densas trevas, é viver em escuridão. Essa era a escuridão que Isaías estava percebendo no meio do seu povo. E era contra essa escuridão que Isaías estava profetizando e falando ali. Nós precisamos entender o que estava acontecendo nesse momento em que Isaías escreve. Isaías era um profeta do povo do Senhor, que ele profetiza na terra de Judá, no momento em que o povo de Deus, o reino que Deus estabeleceu, estava dividido entre o reino do norte, que era o reino de Israel, chamado reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. Isaías está se voltando para aqueles dois reinos e dizendo: por causa do pecado desse povo, uma destruição virá. Deus havia, você vai se lembrar, resgatado o povo do Egito, tirado o povo da escravidão. Ali no deserto, no Sinai, Deus havia entregado a sua lei para aquele povo e dito: vocês serão o meu povo separado, sigam a minha palavra, sigam a minha lei. Mas o que Isaías está dizendo é: o povo de Deus abandonou a lei de Deus. O povo do Senhor rejeitou
à vontade do Senhor. O povo de Deus havia, meu irmão, se entregado à idolatria, havia se entregado às imoralidades, havia se entregado à violência, à crueldade, e por conta disso, Deus aplicaria a consequência do pecado sobre aquele povo. E qual seria essa consequência? Destruição, seria o exílio e a dispersão. Por meio de vários profetas, Deus veio dizendo que uma nação mais poderosa que a nação de Israel viria do norte e tomaria aquela terra, de modo que o povo que estava ali seria enviado para o exílio, seria disperso, e aquela terra se tornaria uma terra de trevas. Isso ensina para nós, irmãos, que o pecado sempre traz escuridão e trevas sobre nós. A consequência do pecado sempre será a morte, como a palavra de Deus diz. Tanto o pecado na nossa vida individual, como o pecado no mundo ao nosso redor. A cultura é uma cultura corrompida pelo pecado. E isso nós falamos que é o efeito da queda, do dia em que Adão decidiu desobedecer ao Senhor, do dia em que a humanidade decidiu se voltar contra o Senhor. E o pecado entra no mundo, trazendo consequências terríveis. Se você gosta de assistir noticiário, você vai saber que em todo canto nós temos fome, destruição, conflitos, guerras, morte, em todo o tempo. Eu acompanhei essa semana, não sei se você também pôde acompanhar, o que aconteceu na Síria. Nós vimos ali que um governo opressor, um governo ditador de 25 anos foi destronado, caiu finalmente. E isso seria então um motivo de alegria? Podemos comemorar que aquele governo opressor caiu? Quando nós continuamos ouvindo a notícia, quem que assumiu o lugar? Quem que assumiu o governo da Síria? Um outro grupo opressor, um outro grupo rebelde, um outro grupo que trará opressão sobre aquele povo. Mas o que me chamou a atenção ao longo da semana é que no momento em que o ditador daquele país sai, vai buscar refúgio em outra nação, as riquezas daquele homem são descobertas. E começa a vir à tona como que aquela família ela ajuntava tesouros para si, enquanto que 70% da nação vivia na miséria, vivia em pobreza. Ou seja, aquela família, além de oprimir o povo, também acumulava para si bens, riquezas, deixando a população morrer, deixando a população viver em pobreza, em miséria. E essa é a realidade do nosso mundo, irmãos. Essa é a realidade das nações ao nosso redor. Quando nós olhamos para tudo isso, nós podemos, muitas vezes, perder a esperança. Achar que o nosso mundo não tem jeito, que essa escuridão só vai aumentar, que essa opressão ao nosso redor só vai piorar. Mas o nosso texto não nos deixa na escuridão. Ele traz para nós uma boa notícia. E quando nós entramos no nosso texto, nós temos essa boa notícia. O Evangelho é a boa notícia do Senhor para nós. Nós sabemos, irmãos, que no mundo de trevas existe um Deus que é luz. E a própria palavra de Deus diz isso, lá em 1 João 1,5, que Deus é luz e nele não existe treva alguma. Mas mais do que isso, esse Deus não só é luz no mundo de trevas, como ele também age para dissipar as nossas trevas. Deus age para destruir toda a escuridão ao nosso redor. E é isso que vai dizer no nosso texto. Então, o primeiro versículo diz o quê? Nós temos aí projetado: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naphtali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Ou seja,
O nosso texto tem um porém aqui. Esse tempo, no entanto, não durará para sempre. As trevas, no entanto, não durarão para sempre. E talvez você não entenda por que ele fala ali da terra de Zebulon e de Naphtali. Essa era a terra mais ao norte do reino de Israel. E lembra que eu comentei como que Deus traria o exílio para o povo? Uma nação poderosa que viria do norte. Essa nação que viria do norte alcançaria primeiro aquela região de Zebulon e de Naphtali. Ela seria a primeira região a ser arrasada, a ser destruída. Mas o curioso é que séculos depois, essa mesma região, agora chamada de Galileia, receberia a palavra do Messias. E seria também a primeira região a receber as boas novas do Evangelho. Nós vemos isso lá no texto de Mateus 4, nos versículos 12 a 17, citando esse texto de Isaías e dizendo: Deus está cumprindo aquilo que ele prometeu. Essa terra que antes foi humilhada por ser a primeira a ser destruída, agora está recebendo as boas novas do Evangelho, escutando dos lábios do próprio Cristo: arrependam-se, porque o reino de Deus chegou até vocês. O reino de Deus é chegado, ou seja, das trevas profundas, aquela região vê a luz resplandecendo diante deles. E essa mensagem, irmãos, não é, da parte de Isaías, uma mensagem simplesmente de honra para aquela região da Galileia. Isaías não era aqui um profeta da prosperidade que estava dizendo: olha, quem te viu passar na prova, quem está vendo a sua humilhação, um dia vai ver que você vai ser exaltada, como muitos pregam por aí. Não. A ênfase de Isaías não era honra para a terra da Galileia. A ênfase de Isaías era mostrar o tamanho do poder de Deus. De um Deus que poderia pegar uma terra completamente destruída, completamente entregue às trevas, e fazer com que a luz brilhasse sobre ela. E foi exatamente isso que Deus fez. Isaías está mostrando aqui, irmãos, que Deus é um Deus que reina até mesmo sobre as trevas. Deus é um Deus que reina até mesmo sobre a humilhação. E Ele gosta de fazer isso. Pegar aqueles que são mais fracos e menores e trazer sobre eles o seu poder. E demonstrar neles a sua luz. Por que Deus faz isso, irmãos? Para mostrar para nós que o que conta, na verdade, não é a nossa capacidade, não é o nosso potencial, o quanto que nós somos bons ou o quanto que nós somos capazes. O que conta, na verdade, é o poder do Senhor. É o poder de Deus que é capaz de nos alcançar. Alcançar até mesmo aquele que está mais entregue às trevas do pecado. Você conhece alguém para quem você olha e diz: olha, essa pessoa dificilmente vai se converter um dia? Alguém que você diga: essa pessoa está tão entregue ao pecado, ela está tão perdida, que dificilmente ela vai se converter um dia. Eu te digo, irmão, que o poder de Deus é grande o suficiente para transformar o coração dessa pessoa. Talvez esse seja o seu testemunho de vida. Talvez você olhe para o seu passado e testemunhe isso. Deus me tirou de densas trevas. Deus me tirou da escravidão do pecado. E hoje eu posso ver a sua luz. Esse é o poder de Deus. Esse é o tamanho da sua glória e da luz que irradia sobre nós. Era isso que Deus faria naquele povo, sobre aquela nação que seria destruída, mas então, posteriormente, por meio do Messias, seria resgatada. Olha o que o texto diz em seguida, nos versículos 2 a 5. Isaías vai dizer: o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e o seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita,
como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados e servirão de lenha para o fogo. Ou seja, Deus faria algo que mudaria por completo a história daquele povo. Eles viviam, o texto vai indicar para nós, um tempo de miséria, de fome, o povo reduzindo, uma opressão poderosa sobre eles através daquelas nações que os oprimiam. Eles viviam guerras constantes, mas Isaías está dizendo, tudo isso vai ter fim quando o Messias vier para vocês. Tudo isso vai ter fim. A destruição do povo não vai continuar. A opressão das nações não vão continuar. A guerra não vai continuar. E é bonita a imagem que Isaías traz, não é verdade? As botas, as roupas de guerra poderão ser queimadas, lançadas no fogo, porque ninguém mais vai precisar usar essas coisas. Deus trará restauração para a nação de Israel, isso que Isaías estava dizendo. Deus trará o seu poder e a sua luz sobre essa nação. Mas esse poder não opera só em Israel, opera também sobre cada um de nós. Esse poder que dissipa as trevas trabalha em cada um dos nossos corações, quando Deus nos alcança e destrói o pecado que nos oprime, o pecado que nos aprisiona. Ele nos ilumina, e então as nossas aflições se dissipam, e então a opressão termina, porque Deus está sobre nós. Isaías está dizendo que tudo isso acontece quando Deus traz para nós o Messias, com a chegada de alguém. Veja como é gloriosa a obra desse Messias. Um Deus, alguém que é capaz de destruir as trevas mais profundas. Alguém que é capaz de acabar com as guerras, de acabar com as opressões desse mundo. Alguém que é capaz de acabar com a fome, com a miséria, com a tristeza. E quando nós pensamos, ou quando o ouvinte de Isaías pensasse, quem será esse? Ou como será esse Messias? Como ele virá para nós? Que figura seria a figura desse Messias? Alguém poderia pensar, talvez, num grande sábio, com barbas cinzas, ou talvez num grande guerreiro, com uma espada lendária, chegando para destruir as nações vizinhas, como de fato os judeus criam por muito tempo. Alguém poderia pensar, talvez, num ser místico, iluminado, que viria para acabar com as trevas. Mas não. Isaías mostra que essa transformação e esse poder tão grande viria através de um menino, um bebê numa manjedoura. Olha o que ele diz no versículo 6, que será o nosso versículo principal nessa noite. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Quando nós olhamos para um bebê, nós não costumamos ver poder, honra, soberania. Nós não vemos essas coisas. Um menino, um bebê, o que nós vemos? Fragilidade, vulnerabilidade, necessidades. Não é verdade? Mas esse menino que viria seria único. Porque através dele, através desse menino, a luz chegaria ao mundo. E não é à toa, irmãos, que quando Cristo nasce ali naquela estrebaria, nós lemos aqui no começo do culto, o que acontece? A glória de Deus irradia, ilumina os pastores naquelas campinas ao redor de Belém. Quando aquele menino, quando Cristo nasce naquela estrebaria, uma estrela brilha nos céus, orientando, guiando os magos do Oriente. Por quê? Porque ele traria sobre nós a luz verdadeira. Aquele menino traria luz ao mundo.
E João diz isso. Lá no seu evangelho, João 1, no versículo 9, mostra que ele é aquele que, vindo ao mundo, traria a luz ou iluminaria a todos. Ele que estava ali, como um bebê, frágil, vulnerável, simples. Como nós olhamos para o Benjamin aqui nessa noite, tão pequeno, Cristo também estava ali, naquela manjedoura, naquela estrebaria. O seu choro podia ser ouvido em todo lugar, ao redor daquele lugar. As suas mãos buscavam o colo da sua mãe, Cristo, ali, tão pequeno. E ele escolheu vir a si, irmãos. Ele, sendo Deus, escolheu vir a si. Ele não foi obrigado, ele não foi forçado, não foi coagido, mas ele fez isso por amor. Tamanha humilhação foi por amor. Veja, parafraseando um certo autor, no mundo onde os homens querem ser poderosos, os homens querem se tornar reis, e aqueles que são reis querem se tornar deuses, o único Deus verdadeiro quis simplesmente se tornar homem. E mais, ele quis simplesmente se tornar um menino, um bebê, que veio até nós. Ou seja, ele faz um movimento contrário ao que o nosso orgulho nos leva a fazer. Nós queremos crescer, nos encher de nós mesmos, nos tornar melhores, maiores, galgar posições, talvez no nosso trabalho, onde nós estamos. Mas Deus se esvaziou, ele se humilhou, ele veio a ser servo. O apóstolo Paulo diz isso lá em Filipenses 2, nos versículos 6 a 8. Quero ler esse texto com você. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Essa é a chamada kenosis de Cristo, o esvaziamento de Cristo. Embora sendo Deus, o Deus soberano que criou todas as coisas, ele não se apegou a isso, mas ele se esvaziou, se tornou servo, se tornou escravo, ao ponto de vir até nós como ser humano. Tudo isso porque ele escolheu assim, tudo isso por amor. Meus irmãos, não existe maior esvaziamento do que esse. Portanto, não existe maior amor do que o amor que nós vemos no Deus encarnado, no Verbo que se fez carne, que veio até nós como um frágil menino. Não existe maior amor, porque ele veio para mim e para você. E é por isso que o texto diz que um menino não só nasceu, um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. Ele veio para nós, ele veio para a nossa salvação, para nos alcançar, para nos resgatar, para nos tirar das densas trevas em que vivíamos por causa do pecado e nos trazer para o reino da sua luz, nos trazer para a sua glória. Tanta humilhação, irmãos, foi para o nosso bem. E era necessário que assim fosse. Era necessário que ele se fizesse como um de nós. Porque quando ele vem em forma humana, como menino, ele assume o nosso lugar. Ele vive a vida que nós vivemos e tem toda a experiência que nós temos como seres humanos. E então, ele toma sobre si o nosso pecado. Ele morre na cruz. E essa foi a espada que atravessa a alma de Maria, como Simeão havia profetizado. Mas ao terceiro dia, ele ressurge dos mortos. Ele ressuscita para a nossa salvação. Tudo isso porque um dia ele decidiu ser como um de nós. Ele decidiu se fazer carne, se tornar o Verbo encarnado, como um menino naquela manjedoura. Ele se tornou o segundo Adão. Antes éramos representados pelo primeiro Adão, representados por aquele que escolheu o pecado e que fez com que o nosso mundo vivesse as consequências do pecado. Mas hoje somos representados pelo segundo Adão,
que não ficou preso pela morte, mas venceu a morte. E hoje é aquele que reina, o Deus vencedor. Por isso, o texto diz que o governo está sob os seus ombros. E nós temos aqui um grande contraste, irmãos. Porque o menino, o filho, o bebê, que nos faria pensar que é tão frágil, possuía sobre os seus ombros o governo sobre tudo. Então, não se engane. Nesse tempo de Natal, quando nós vemos tantos presépios e propagandas, não se engane ao olhar para aquele menino, achando que ele era um menino digno de pena, digno de dó, pobrezinho. Nós cantamos isso nas músicas de Natal, né? Pobrezinho, nasceu lá em Belém. Ele não era um pobrezinho, ele não era alguém digno de pena. Ele era o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que havia se encarnado e feito como um de nós, se tornado como um de nós. Ele não é pequeno, ele veio sim em fraqueza, ele veio sim em humilhação, mas ele veio para reinar. Ele veio para governar sobre a humanidade e especialmente sobre o seu povo. Ele é o Rei do universo. Aquele menino não ficaria na manjedoura para sempre. Ele cresceria e ele venceria por mim e por você. Hoje ele reina e ele reinará, como nós cantamos aqui, para sempre. Ele reinará para todo sempre. E a glória desse rei, meus irmãos, é expressa aqui no texto em 4 títulos. Você já deve ter ouvido de reis que recebiam títulos, né? Tal rei o grande, ou fulano o poderoso, o justo, fulano o alto. Os reis recebiam títulos, era comum naquele tempo. Mas esse rei, o Messias, receberia não só um título, receberia 4 títulos. E 4 títulos que nenhum outro rei poderia receber. Quais são esses? Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O que esses títulos significam, irmãos? Maravilhoso Conselheiro. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que cada rei precisa ter um conselheiro, não é verdade? Porque nenhum rei humano é onisciente, sabe de todas as coisas, mas esse rei é diferente. Cristo vem para reinar e ele próprio é o grande conselheiro. Ele próprio é o maravilhoso conselheiro. Quando nós lemos lá em Romanos 11, nós ouvimos sobre esse texto algumas semanas atrás. Romanos 11, 33 e 34 vai dizer, com profundidade, que profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos. E mais à frente vai dizer, quem foi o seu conselheiro? Quem foi o conselheiro de Deus? Ele não precisa de nenhum. Por quê? Porque ele é dono de toda a sabedoria. Ele sabe de todas as coisas. O que isso significa para nós, irmãos? Isso significa que os planos desse rei, os planos desse Deus que governa o mundo são perfeitos. E isso nos dá segurança. Quando você olha para a sua vida, em tantos momentos parece que as coisas estão saindo do controle, fugindo do controle, não é verdade? Mas a verdade é que nada foge ao controle do nosso Deus. Tudo acontece de acordo com seus planos perfeitos. E os seus planos de fato são perfeitos, porque Ele é dono de toda a sabedoria. E isso nos dá segurança. Você pode descansar na certeza que existe um Deus que é todo sábio, que é maravilhoso conselheiro, cuidando de você. Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Deus sabe a forma como Ele está conduzindo a sua história. Deus cuida de você com sabedoria perfeita. Você pode descansar nessa verdade e ter segurança nessa verdade, além de ter também a direção desse Deus. Esse Deus que nos instrui, esse Deus que nos mostra o caminho a seguir, em especial por meio da sua palavra. E é o que estamos fazendo agora, buscando a sabedoria do Senhor por meio da sua palavra. Bom, o segundo título que ele traz aí é que esse Deus também esse Messias também é um Deus poderoso.
E aqui nós temos talvez o título que é mais improvável que outro rei assumisse para si. Nenhum rei pode se assumir como Deus, se reivindicar para si o título de Deus, ainda que muitos tentem fazer isso. Quando nós olhamos para a Roma antiga, os Césares queriam ser adorados, queriam receber louvores. Muitos deles construíam até templos para si, para serem adorados, mas nenhum deles era Deus verdadeiramente. Todos eles morreram, se perderam, eram humanos, exigiam adoração, mas eram humanos. Somente o Messias é verdadeiro Deus. Aquele menino que viria era também Deus, Criador de todas as coisas. E veja, esse título, ele não aparece aqui como um título metafórico. Ele será como Deus. Não, a palavra usada aqui não é Elohim, onde muitas vezes é traduzido como anjos. É a palavra que é traduzida somente como Deus. E se nós virarmos uma página aí na sua Bíblia, você vai ver lá no capítulo 10, no versículo 21, Isaías dizendo assim: um remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Veja, a mesma expressão que ele usa para se referir a Yahvé, ao Senhor, ele usa também para se referir ao Messias. O que ele está dizendo? O Messias é um com esse Deus. O Messias e o Pai são um só, são divinos. Esse Messias que viria seria o próprio Deus. E assim deveria ser. Porque a salvação, irmãos, não poderia vir de nenhum outro homem, de nenhuma pessoa, de nenhum ser humano, porque todos nós, Paulo vai dizer isso em Romanos 3, estamos debaixo do poder do pecado. E por isso não podemos comprar ou conquistar a salvação para a humanidade, não poderíamos. Mas aquele que é o próprio Deus veio até nós se fazendo homem e se tornando então 100% homem e 100% Deus, de modo que ele, com seu poder, foi capaz de vencer a morte. Somente o Deus poderoso era capaz de tão grande feito, vencer a morte, vencer o pecado, vencer as trevas desse mundo. O Messias, Cristo, nosso Senhor, fez isso porque ele era Deus poderoso. Mas ele também era, o texto diz, príncipe, ou melhor, Pai eterno, antes. E aqui, quando o texto diz que ele era Pai eterno, não está fazendo uma referência à Trindade, ao Deus Pai, né? Isso seria uma leitura descontextualizada. Isaías não tinha esse entendimento, mas fala do cuidado do rei sobre nós. Era esperado de um rei que cuidasse dos seus súditos, que cuidasse do seu povo. Isaías está mostrando que esse Messias seria de fato um rei que cuidaria de nós, como um pai. Ele nos supriria em todas as coisas. Ele supriria todas as nossas necessidades. Ele é Pai, mas ele diz não somente que ele é Pai eterno. Ele sempre cuidará de nós. Então, meu irmão, esse rei não é um rei que nos abandonará depois de um tempo. Ele não morrerá em batalha. Não é um rei que será destronado depois de pouco tempo. Não, ele cuida de nós, ele cuidará de nós para sempre. Ele nunca nos abandonará. Ele nunca nos deixará, como um pai fiel, que guarda os seus filhos, que cuida dos seus filhos. Esse Deus cuida de nós. Esse Deus nos guarda e nos suprirá eternamente, para sempre. E por fim o texto diz que ele é o príncipe da paz. Irmãos, mesmo os líderes mais pacifistas desse mundo não conseguem criar a paz aqui nessa terra. E nós vemos isso todas as semanas. Nós vemos como que os presidentes, os líderes desse mundo tentam acabar com a guerra na Ucrânia, por exemplo, ou com a guerra no Oriente Médio, por exemplo. E o que eles conseguem? Muito pouco, não é verdade? E mesmo quando conseguem uma negociação e acabam com uma guerra, logo depois, outra guerra acontece em outro lugar. Nenhum príncipe, nenhum governante desse mundo consegue implantar a paz verdadeira aqui. Mas esse Messias seria aquele que poderia ser chamado
de príncipe da paz. Ele traz paz perfeita. Ele traz paz eterna no mundo que vive em conflitos, ou até mesmo em casas que vivem em conflitos, famílias que vivem em conflitos. Existe para esse mundo e para essas famílias, existe o príncipe da paz. Existe um Cristo que traz paz verdadeira, genuína e completa sobre cada um de nós. Nós lemos na semana passada, no sábado, ao abrir o culto, o texto de Malaquias 5, onde também profetiza sobre o Messias e vai dizer assim: ele se levantará para conduzir seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor seu Deus. Então seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo e será a fonte de paz. Irmãos, ele é a nossa fonte de paz. Tantas vezes nós buscamos paz de várias maneiras. Nós estamos agora no período de férias e nós vivemos numa região onde muita gente vem para cá buscar paz. Não é verdade? Querem descansar, ficar na praia, passar um tempo aqui na nossa região, buscando um pouco de paz. Mas não encontram. Essa paz é temporária. Essa paz é imperfeita. Existe, porém, alguém que é fonte de paz verdadeira. E esse alguém é Cristo. Ele nos preenche com paz genuína. De modo que não vamos precisar de nada mais, de nenhuma outra estratégia, de nenhuma outra fonte, porque Ele nos preenche, Ele nos completa. Quando nós dobramos os nossos joelhos e vamos até o lugar de oração, aflitos, ansiosos, Ele nos preenche e nos enche de paz. Ele nos traz descanso, Ele nos traz alívio. Essa é a sua promessa. E não só a paz para a nossa alma, Ele faz também para nós a paz com Deus. Nós que antes éramos inimigos e estávamos em conflito com o Senhor, por meio de Cristo, encontramos paz verdadeira com o nosso Deus. Hoje nós somos seus filhos. Hoje somos chamados seus servos, seu povo. E isso só é possível porque o príncipe da paz veio até nós e fez para nós a paz verdadeira. Ou seja, em resumo, pensando em todos esses títulos, o nosso Salvador é aquele que nos dá segurança por seus planos perfeitos, é o maravilhoso conselheiro. Ele é o único capaz de vencer por nós, porque Ele é Deus poderoso. Ele é quem cuida de nós e nos supre, porque Ele é Pai eterno. E Ele é aquele que destrói nossos conflitos e garante a nossa paz. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, como não querer participar desse reino? Como não querer servir a esse rei? Como não se dobrar a Ele? A um rei tão glorioso, a um Deus tão grande, tão maravilhoso sobre nós. Como não fazer parte desse reino? Esse, meus irmãos, é o melhor reino do mundo. Esse é o melhor lugar aonde nós podemos estar. Num mundo de tantas trevas, nós temos a garantia de um reino de luz. Essa é uma garantia. Essa é a promessa do nosso Deus. O versículo 7 fecha o nosso texto, dizendo assim: o seu governo e a sua paz jamais terão fim. Ele reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todos sempre. E por fim diz, o zelo, ou seja, o cuidado, o desejo, o amor do Senhor dos Exércitos, fará que isso aconteça. Irmãos, nós ouvimos pessoas buscando estabilidade, justiça em outros países, em outros lugares, com tanta frequência. Talvez você mesmo já tenha pensado em sair do país atrás de justiça, atrás de alguma estabilidade maior. Talvez você pense, poxa, se eu tivesse oportunidade, eu ia morar em tal lugar, eu ia morar em tal país, porque lá vai ser melhor, lá eu vou ter mais justiça. Mas a verdade é que em nenhum lugar nós encontraremos justiça perfeita. Em nenhum lugar nós encontraremos estabilidade perfeita. Nós encontraremos isso somente em Cristo. Somente no nosso Senhor. Não existe o governo perfeito aqui.
Mas existe um reino, que é um reino de luz. E esse reino será estabelecido para sempre. Essa é a nossa boa notícia para essa noite. Nós podemos conseguir alcançar ou receber a cidadania desse reino. Nós podemos fazer parte desse reino perfeito, o reino daquele que ocupa o trono de Davi. Um dia, Deus fez uma promessa ao rei Davi e falou: olha, você já está com a idade avançada, você vai morrer em breve, mas depois da sua partida, eu vou levantar um descendente seu e eu vou estabelecer o trono dele para sempre. Ele reinará com justiça e paz. Isso você vai ler lá em 1 Crônicas 17, do 11 ao 14. Esse rei, descendente de Davi, será eterno. Essa foi a promessa que Deus fez para Davi. Essa é a promessa que Deus traz de novo através de Isaías. E essa promessa se cumpre naquele menino, naquela manjedoura, no Deus que se fez carne e veio até nós. Esse descendente veio há 2000 anos atrás. Ele reina e reinará para sempre. E esse é o reino do Messias, é o melhor reino do mundo. Não em escala, não em comparação, porque esse reino não é como nenhum outro. Ele é incomparável, não existe nada igual a isso. É um reino de paz, de justiça, um reino estável, um reino infindável. E através desse reino, todas as trevas desse mundo, todas as trevas em cada um de nós, se torna luz. Luz verdadeira, luz que brilha de forma intensa. No Senhor dos Anéis, Tolkien vai contar como que Frodo e Sam cumprem a missão, levando aquele anel para ser destruído no Monte da Perdição, na Terra Sombria de Mordor. E quando eles cumprem a missão, Sam, que é o companheiro de Frodo que carregava o anel, ele apaga, ele adormece e depois ele acorda, já com o dia perfeito. Ele vê diante dele Gandalf, que foi aquele que os aconselhou e os instruiu em vários momentos. E então Sam se dá conta do que estava acontecendo. E o livro diz assim, que Sam disse com a voz entrecortada: tudo que é triste vai deixar de ser verdade? O que aconteceu ao mundo? Uma grande sombra foi embora, respondeu Gandalf, e depois riu. E o som era como música, ou como água em terra ressecada. Aqui também, irmãos, assim como na fantasia de Tolkien, haverá um dia em que nós poderemos dizer, como Gandalf disse: toda sombra, uma grande sombra, foi embora. A grande sombra do pecado, a grande sombra das iniquidades, da rebelião contra Deus, do mundo que está voltado contra Deus. Essa grande sombra do pecado que nos oprime nessa vida, enfim, se dissipará. Enfim, irá embora. No dia em que o nosso rei vier. Assim como ele veio na primeira vez, ali como um menino, ele voltará, não mais como um menino. Dessa vez ele volta como um rei glorioso, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória. Ele retorna para buscar o seu povo. Ele retorna para, enfim, dissipar toda a treva, dissipar toda a escuridão nesse mundo. E se alguém nos perguntar, bom, e tudo que é triste vai deixar de ser verdade, como Sam perguntou, nós podemos exclamar com muita prontidão e ênfase: sim, tudo que é triste deixará de ser verdade. Toda sombra deixará de ser verdade. Todo pecado, toda opressão deixará de ser verdade. Porque ali só veremos a luz do nosso Cristo. Só veremos a glória do nosso Rei. Ele reinará e brilhará para todo sempre. Essa é a luz que irradiará sobre nós. Essa luz invadirá o nosso mundo e nos manterá numa terra, num reino de justiça e paz eternamente. Por isso, meu irmão, talvez você esteja vivendo de uma forma a não se curvar diante desse rei. É possível que você esteja vivendo em rebeldia
contra ele. E se esse é o seu caso, eu digo, renda-se a esse rei, renda-se a esse Deus, abandone a sua rebeldia contra ele. E não falo aqui de uma rebeldia aberta, porque existe aquela rebeldia velada, onde você não se opõe abertamente ao Senhor, mas faz pouco caso da sua palavra. Não se importa com aquilo que ele diz, não busca viver em santidade, não busca a presença dele. Uma rebeldia velada. Abandone isso e se curve, se renda ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ele reina e reinará para sempre. Quando nós olhamos para essa postura de rebeldia contra Deus, nós vemos pessoas que querem ser reis de si mesmo. Mas a verdade é que nós acabamos nos tornando súditos de outros senhores, de outros reis. Nós fazemos ídolos para nós. Quando olhamos para o Natal, no entanto, nós vemos aquele que é o rei de fato, aquele que é Deus de fato e que é digno verdadeiramente de ser adorado, de ser exaltado pelo seu povo. Então curva-se a ele. E se você já é um súdito desse rei, sirva a ele com alegria, viva para ele com alegria, ande nos seus caminhos com alegria, sirva-o de todo o seu coração. Aproveite esse tempo de Natal para anunciar esse rei, para falar à sua família, aos seus amigos, que existe um Deus que veio, que aquele menino na manjedoura não é só um enfeite no presépio que você coloca em cima do móvel, não é só algo que a gente vê enfeitando as lojas por aí, não. Aquele menino na manjedoura é o verdadeiro rei de todo o universo. É o Senhor dos Senhores, é o nosso Deus. Anuncie a palavra desse rei. Viva para esse rei. Sirva-o de todo o coração. E aguarde, com esperança e grande expectativa, a sua volta. Nós vivemos aqui, irmãos, aguardando o retorno do rei, aguardando a vinda do Messias. Ele voltará e que ele nos preserve fiéis até esse dia. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar sobre essa palavra. Nosso Pai, nós te exaltamos, te glorificamos, Deus, porque por tua graça, por teu amor, por tua bondade, o Senhor não nos deixou aprisionados nas trevas do pecado. O Senhor não nos deixou vivendo na escuridão desse mundo tão cruel, de tanta miséria, opressão, violência. Não. O Senhor enviou aquele que nos resgatou, aquele que trouxe a luz sobre nós, que nos livrou do império das trevas. Obrigado, Senhor, pela encarnação do Verbo, pela vinda do Messias, pelo nosso Cristo. Obrigado, ó Deus. Nós te pedimos ainda perdão, porque tantas vezes nós não olhamos para ti a ponto de te servir como rei. Vivemos para nós mesmos. Abandonamos a tua palavra e a tua luz. Perdoa-nos, Pai. Nós pedimos também, tenha misericórdia de nós. E trabalhe em nosso coração o desejo verdadeiro e genuíno de te servir como súditos fiéis, de te adorar e de proclamar o teu evangelho, de fazer a tua vontade, de andar nos seus caminhos, de viver a tua luz. Que essa luz, Pai, irradie sobre nós. Se existe alguém aqui que está andando em trevas, distante de ti, nós clamamos, pedimos que essa luz brilhe nesse momento, nesse coração, a ponto de trazer compreensão, arrependimento, fé verdadeira, para que cada um daqueles que estão presentes aqui nessa noite, que cada um de nós possa te servir em espírito e em verdade, te adorar em espírito e em verdade. Que a sua luz brilhe sobre as nossas casas nesse Natal, que a tua mensagem, a mensagem de salvação, as boas novas do Evangelho, do Verbo que se fez carne, traga alegria verdadeira para cada um de nós. Assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.